Hoje é 19 de dezembro de 2024. Este é o Giro de Notícias. A Câmara faz sessão extraordinária nesta sexta-feira, dia 20, a partir das 9 da manhã, no plenário Presidente Benedito Adelino. Por questões técnicas, não haverá transmissão ao vivo. A gravação será disponibilizada em nosso canal do YouTube nos próximos dias. A chapa formada pelo prefeito eleito Ferretti e o vice-prefeito Rubinho Metalúrgico foi confirmada esta semana. Mais detalhes a seguir. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro aceitou o registro de candidatura de Rubinho Metalúrgico, vice na chapa do prefeito eleito de Angra dos Reis, Cláudio Ferretti. O julgamento aconteceu na tarde desta segunda-feira. A ação começou por conta de um recurso movido pela coligação do candidato derrotado, Renato Araújo, que pedia a nulidade do registro da candidatura do vice-prefeito por suposta fraude documental. Na ocasião, o desembargador relator Rafael Estrela votou contra o pedido da chapa perdedora. A controvérsia aqui já foi bem posta da tribuna, é com relação a se aferir se o registro de candidatura ao cargo de vice-prefeito do município de Angra dos Reis, de Rubens Rocha de Andrade, em substituição ao candidato Jorge Eduardo de Brito Raba, obedeceu ao disposto no artigo 13, parágrafo 2º da Lei 9.504 e do artigo 72, parágrafo 2º da Resolução do TSE, as quais estabelecem a obrigatoriedade que a substituição nas eleições majoritárias seja feita por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados. E o recorrente, ele sustenta o seu recurso muito nessa tese de que a ata teria sido fraudada, uma vez que não haveria reunião de todos aqueles para que fosse escolhido, de acordo com a legislação eleitoral, o substituto. O que está considerado aqui no voto é que não há, por parte da legislação eleitoral, nenhum requisito, nenhuma forma específica para colheita da manifestação de vontade. Então, se foi lavrada uma ata em que se constava na ata a presença dessas pessoas, ainda que elas tenham assinado a posteriori, ou até antecipadamente, isso é uma irregularidade, se for o caso, mas que não tem efeito eleitoral, uma vez que não tem previsão legal. Tá? Então, com base nisso, presidente, que eu estou votando pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso. Os demais desembargadores acompanharam o relator, com exceção de Tatiana Costa, que divergiu. O desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, declarou o resultado da votação. O que nós temos aqui é um efeito diferente para o eventual vício na formação da ata, para o documento que ela se presta para o efeito que ela se presta para fins de registro de candidatura. Nós temos duas situações absolutamente distintas. Não é possível que nós reconheçamos a ineficácia de um documento que não foi declarado ineficaz. Não é possível isso. Então, eu vou, com todas as vênias da eminente desembargadora Tatiana, por esses dois fundamentos, acompanhar o voto do eminente desembargador relator. Resultado do julgamento: por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso, vencida a desembargadora Tatiana Carvalho Costa, que dava parcial provimento. O desembargador Pérez Simão fará a declaração de voto. É o resultado. A Defesa Civil de Angra participou de uma reunião no Rio de Janeiro sobre a prevenção de risco e o gerenciamento de desastres naturais na última quarta-feira, 18 de dezembro. O encontro reuniu gestores de municípios fluminenses de todas as regiões do estado e apresentou metodologias para a gestão de desastres naturais. Os números da violência policial em Angra despontam no cenário nacional. Confira mais detalhes na reportagem de Beatriz Lima. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados este ano, apontam que Angra dos Reis é a segunda cidade em que a polícia mais mata no Brasil, atrás da cidade de Jequié, na Bahia. Isso indica uma coisa que a gente já conhece no contexto da segurança pública, que é a maneira pela qual o Estado prioriza um policiamento baseado em operações policiais ostensivas, em repressão, uma repressão desqualificada ao crime, baseada em operações, com baixo planejamento
e altíssima letalidade, né? Então isso atingiu especialmente a região da Baía da Ilha Grande e aí, nesse caso, o município de Angra dos Reis. Então é muito preocupante que Angra dos Reis esteja figurando, né, muito negativamente nos dados de letalidade violenta intencional, no cenário nacional e principalmente no quadro da letalidade policial. Então, a relação que isso tem com as populações periféricas e os espaços de favelas é porque esse tipo de ação violenta, esse tipo de intervenção armada, tanto por parte dos grupos criminosos, quanto por parte do Estado, que desempenha um papel muito desqualificado na repressão ao crime e na promoção da segurança pública, essas violações se dirigem prioritariamente para os espaços periféricos, os espaços de favelas, os espaços onde predomina a população mais pobre e a população negra da cidade, né? A maioria das vítimas desses assassinatos, tanto cometidos pela polícia quanto cometidos por outros grupos armados, são pessoas negras do sexo masculino e jovens. O problema não é recente. No ano passado, o ranking do Fórum Nacional de Segurança Pública apontou Angra dos Reis entre as cidades mais perigosas do país. No estado, Angra é a terceira cidade mais violenta, sendo superada apenas por Itaguaí e Queimados. Agora, no contexto nacional, Angra dos Reis começou a figurar em 2 dados muito negativos, nacionalmente em termos de segurança pública. Isso não tem exatamente uma correlação entre a existência de população favelada ou de espaços de favelas e a expansão da violência, a ocupação de grupos armados e criminais por esses espaços periféricos favelados. O problema é que não existe uma política de segurança pública no Brasil, em geral, não existe uma política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro e muito menos para o município de Angra dos Reis, uma política de segurança pública efetiva, que reduza a criminalidade e reduza, sobretudo, a violência letal. Para André Rodrigues, as intervenções de segurança pública devem se basear num planejamento mais qualificado, com policiamento mais investigativo e controle do uso das forças policiais. Isso não quer dizer que a polícia não tenha que fazer prisões e realizar repressão ao crime. O problema é que quando essa repressão é feita de maneira desqualificada e sem investigação e sem trabalho de inteligência, isso resulta numa escalada da violência e não na contenção dela. Então, é preciso que haja efetivamente uma política de segurança pública que priorize a investigação, a inteligência policial, ferramentas mais sofisticadas de policiamento, que interceptem os negócios relacionados ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, em rotas, né, mais estratégicas do que você ir até o ponto final da chegada da droga, onde tem as linhas baixas do crime organizado, né, onde tem os jovens armados operando as bocas de fumo, os espaços de venda de drogas, e você fazer repressão nesses pontos. Isso é uma coisa absolutamente irracional, pouquíssimo eficiente, porque você reprimiu o tráfico. Ali na ponta, produz muito pouco resultado para a contenção desse negócio, porque, afinal de contas, a droga não é produzida na favela ou na periferia onde ela é vendida. A arma, ela não é fabricada na favela ou na periferia onde a arma se encontra na mão de um jovem envolvido com crime, né? Então, pouco importa você ficar enxugando gelo, fazendo repressão nesse local. Então, isso do ponto de vista da gestão de segurança pública, isso é irracional. Isso tem apelo público, porque a sociedade brasileira é uma sociedade hierárquica, preconceituosa, profundamente racista, e quando se trata de dirigir a ação repressiva do Estado para populações vulneráveis, pobres, faveladas, tem clamor público que aprova isso. Isso produz uma espécie de estética cosmética de que não, estamos combatendo o crime, mas não estão combatendo, porque passa ano e entra ano, sai ano e entra ano, os números não melhoram, amplia-se a quantidade de jovens envolvidos com as atividades criminais dos grupos armados, e os grupos armados se tornam cada vez mais armados e cada vez mais violentos e cada vez mais lucrativos. André comentou ainda a diferença no impacto dos índices de violência para turistas e moradores. As consequências graves são para os moradores. Para o turismo é positivo, porque quando você produz o extermínio da juventude negra e favelada, que reside nos espaços periféricos, e produz um controle violento da circulação desses jovens pela cidade,
você produz uma espécie de cinturão de segurança. Esse é um modelo clássico da maneira pela qual o Estado, na política de segurança pública, atua em prol de elites nacionais, elites econômicas e elites locais, né? Então, quando saiu o número de que Angra dos Reis era um dos municípios brasileiros com maior taxa de homicídio, entre os 50, das 50 maiores taxas de homicídios no Brasil, Angra dos Reis estava entre os 50, se não me engano, na 19ª posição, parte da população de Angra dos Reis ficou incrédula, dizendo, não, esse número não pode ser verdadeiro. Angra dos Reis não é tão violenta assim. Por quê? Nos bairros de classe média, nos condomínios de luxo, nas ilhas, nos espaços de turismo, a violência está apartada, está distante, está controlada, né? Nos espaços de periferia é que a gente vê violações, múltiplas violações produzidas pela polícia, presença de grupos armados, uma violência muito intensa e cotidiana. Isso faz parte de um projeto, né, de manter sob controle, afastada dos olhos dessa cidade turística que quer se promover mundialmente como um balneário que tem que ser utilizado, vivenciado, experienciado por uma elite nacional que atua inclusive nos processos de pressão sobre a especulação imobiliária e de ampliação dos espaços de periferia de favela na cidade, com expulsão de comunidades tradicionais, com assédio sobre espaços que antes eram ocupados por pescadores, quilombolas, indígenas e vão ser ocupados por condomínios de luxo, por empreendimentos turísticos, como o projeto Cancún, né, que iriam transformar o próprio nome Costa Verde, né, inspirado na Côte d'Azur da França, né, esse projeto de construir um balneário turístico, né? A política de segurança pública atua em prol desse projeto, né? Contendo as populações e reprimindo violentamente a população trabalhadora periférica e de baixa renda da cidade, a população negra, e promovendo uma ideia de segurança, uma sensação de segurança para a população de classe média, para os moradores de condomínio e para os turistas que acessam os equipamentos de alto padrão de turismo aqui da região. Está em operação desde o início da semana, em Angra dos Reis, a fiscalização Navegue Seguro da Capitania dos Portos. Com a chegada de mais turistas e passeios de barco, a ação vem para diminuir o número de acidentes envolvendo embarcações e banhistas. Este ano, a Capitania vai montar pontos fixos em terra para coibir as irregularidades. Lembrando aos condutores que é proibido o tráfego de embarcações na área de banhistas, o uso de bebida alcoólica e a importância da manutenção estrutural e mecânica da embarcação. A ação Navegue Seguro vai até o dia 10 de março de 2025. Um incêndio destruiu o restaurante do Clube da Petrobras na madrugada da quarta-feira. O espaço fica na sede náutica do Clube dos Empregados da companhia, na Ponta Leste. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos. O restaurante estava vazio. Inaugurada em 2022, a Escola Cívico-Militar de Angra formou a primeira turma. Confira detalhes da cerimônia com o repórter Igor Abreu. A formatura da primeira turma da Escola Cívico-Militar ex-combatente Remo Baral Filho aconteceu nesta quarta-feira, dia 18, aqui no Teatro Municipal, com a presença de alunos, professores, pais e também de autoridades. Nós inauguramos em 2022, esse é um momento muito esperado, parecia que ia demorar muito, mas chegou muito rápido. Passaram 3 anos e nós estamos aqui formando 2 turmas, 52 estudantes. A nossa escola é cívico-militar, ela conta com o apoio dos monitores militares que ajudam, colaboram na disciplina dos alunos, nos aconselhamentos, na organização da escola. É um ensino em tempo integral, nós temos uma grade curricular com 15 componentes curriculares. O estudante ele entra às 8 da manhã e sai às 16h20. E estamos no FRADE, uma escola que busca a formação integral do estudante, e a construção de valores para a cidadania. Hoje é um dia de muita alegria para nós, Em 2021 nós recebemos o desafio, de integrar a nossa rede uma escola que fosse vocacional, e baseada na cultura cívico-militar. E hoje estar aqui com esses estudantes,
concluindo o nono ano de escolaridade, o seu ensino fundamental, tendo recebido educação em tempo integral durante os últimos 3 anos, já que essa turma é a turma que ingressou no 7º ano de escolaridade, onde eles passaram por desafios importantes na sua formação, para nós é um motivo de muita alegria. Foi, acho que um ganho fantástico para o bairro do Frade, para a cidade de Angra dos Reis e para as famílias e para os alunos. A Escola Cívico-Militar foi um acerto, decisão acertada que eu tomei, e o Paulo Fortunato conduziu com maestria. A nossa ideia é a gente avançar, e é a primeira formatura aqui, que a gente está usando aqui as dependências do teatro. É uma formatura importante, a gente queria que fosse feito aqui no teatro. Essa mãe estava emocionada com o final deste importante ciclo na vida acadêmica de seu filho. O sentimento é de realização. Meu filho é de escola pública, desde berçário, né, da Prefeitura de Angra dos Reis, hoje se formando no 9º ano, se despedindo com chave de ouro dessa rede, que só tenho a agradecer. Eu, como mãe, como servidora, estou imensamente emocionada e grata por essa possibilidade. O prefeito de Angra, Fernando Jordão, destacou que a implantação da Escola Cívico-Militar marcou também uma mudança na segurança pública do Frade. O Frade era uma região confragada de violência. A gente mudou a cara do Frade e a gente agora, a Escola Cívico-Militar, nós implantamos a primeira lá no Frade justamente para levantar a autoestima das famílias, das crianças, dos alunos. E essa Escola Cívico-Militar no Frade ajuda também na segurança da cidade, porque a segurança não é só a polícia na rua. Então quero aproveitar para cumprimentar os comerciantes do Frade, os marinheiros do Frade, as famílias do Frade. Vocês lembram como era o Frade. E agora a gente está premiando uma escola que tem os melhores índices de aproveitamento educacionais em Angra dos Reis. Além da formatura, aconteceu também a passagem do remo da turma do 9º ano para a turma do 8º ano, que se forma ano que vem. Estarão simbolizando a passagem da determinação, da perseverança e do foco que precisam buscar para alcançar êxito na conclusão dos seus estudos. Passamos o remo. Recebemos o remo. Estão abertas as inscrições para o curso do pré-vestibular CCERJ, que busca preparar candidatos para o Enem e outros processos seletivos. As inscrições podem ser feitas pelo site e vão até fevereiro. As aulas começam em março de 2025, nas modalidades presencial e online. A participação é gratuita. Angra dos Reis foi reconhecida pelo 3º ano consecutivo no ICMS Ecológico Estadual, na categoria de unidades de conservação. Em 2024, o município conquistou o 2º lugar no estado do Rio de Janeiro, com 80% de sua área coberta por Mata Atlântica. A cerimônia de premiação aconteceu na última segunda-feira, 16 de dezembro, no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. O basquete de Angra dos Reis vem preparando uma nova geração com a promessa de sucesso no esporte. Em dezembro de 2024, o basquete de Angra celebra os 31 anos da conquista do primeiro campeonato estadual do esporte pela Liga Angrense. Recentemente, o Angra Basquete Adulto levou o bicampeonato estadual amador da Liga Super Basquetebol. E nas categorias de base, 2 jovens acabam de ser selecionados para compor os times de 2 grandes clubes cariocas, Flamengo e Botafogo. Os talentos foram descobertos pelo projeto Novo Basquete Angra. Foi um sonho meu desde pequenininho ir por qualquer esporte do Flamengo, né? Aí em 2019 eu comecei a treinar com o Jota, né? Bem pequenininho, o pessoal achava que eu não ia conseguir, né? E hoje eu estou aí conquistando, né? 2025 eu vou estar lá no Flamengo, treinando com o Bruno Gonzalez, né? Vai ser uma maravilha. Está sendo uma experiência incrível, né? Porque também sempre foi um sonho meu desde pequeno. Sempre assistindo jogos do NBB, dos times do Brasil, Botafogo, Flamengo, a seleção brasileira principalmente. E sempre foi um sonho meu jogar em um clube maior assim. E graças a Deus, tendo essa oportunidade, foi muito esforço, muito trabalho, mas graças a Deus, Deus está honrando a quem trabalhou. Então eu fico muito feliz. A escolinha do Novo Basquete Angra foi inspirada em uma experiência do coordenador do time na cidade de Brusque, em Santa Catarina,
onde era desenvolvido um projeto similar. Eu vi que naquela cidade eles tinham um projeto muito grandioso que dava oportunidades para crianças de 6 a 16 anos, a jovens de 16 anos, na prática de basquetebol. E aí foi onde eu trouxe esse modelo para cá, para Angra dos Reis, ao retornar em 2012 para Angra dos Reis e abrir um projeto chamado Terra de Gigantes, que consiste em ter basquetebol para crianças nessa faixa etária, de 6 a jovens de 16 anos, para a prática nessas comunidades. O projeto é apoiado pela Secretaria de Esportes do município. Os pais interessados em inscrever os filhos podem comparecer a um dos polos para fazer a pré-inscrição. Os jovens passam por um período de adaptação de 3 meses para então serem de fato integrados aos treinos. A participação é gratuita. Hoje nós temos 2 polos, um que atende aqui a essa comunidade do Morro do Carmo, que abrange todo o centro da cidade, e a Praça da Porteira, na Japuíba, que atende toda a grande Japuíba ali. Pela manhã, o horário é de 8 às 10 da manhã e pela tarde de 1h30 até às 16 horas. Entendeu? A gente consegue desenvolver um trabalho bem forte com essas crianças e elas vão desenvolvendo muito bem o projeto. A Escolinha do Novo Basquete Angra é um celeiro para novos talentos do esporte. Além dos 2 jovens que já estão indo para o Rio, existem outras promessas. Eu posso falar que eu estou no basquete há 2 anos e os 2 anos que eu tive foram muito bons. Teve muitos momentos bons, teve muitos momentos ruins também. Porém, a maior parte foi boa. A minha expectativa é que a gente possa jogar bem nos próximos jogos. Nós estamos treinando, vamos treinar essas férias todas para podermos arrasar nos próximos jogos. Teve uns momentos bons, ruins, como a gente não acertava a cesta, quando não acertava o exercício, mas tudo isso foi um processo para melhorar. Aí eu melhorei bastante, graças a Deus, e graças ao Jota também, porque ele sempre me ajudou, teve sempre paciência comigo. Foi uma experiência inacreditável jogar contra Flamengo, Botafogo e Tijuca. Foi muito bom e eu agradeço muito ao nosso treinador, André JJ, por ter essa oportunidade para a gente. E você está aqui há quanto tempo? Estou aqui há 3 anos. E qual que é a sua expectativa para o futuro? Ser campeão de algum campeonato com esse treinador incrível. O projeto oferece uma experiência de treinamento completa para que os jovens estejam aptos a participar dos campeonatos. Dentro dessa carga horária de 1h30 de trabalho, nós temos um processo de fundamentação desses jovens, a parte física, o condicionamento, a coordenação motora de cada um deles, e para poder depois a gente incrementar eles na leitura do jogo. O jogo propriamente dito, o basquetebol, através das atividades 5 contra 5, eles aprendem e acabam aprendendo também os posicionamentos dos movimentos ofensivos e defensivos para a prática do jogo. E assim a gente incrementar os atletas nas equipes que estão jogando no Campeonato Carioca. A Escolinha do Novo Basquete Angra vem evoluindo ano a ano e hoje joga em pé de igualdade junto aos grandes times do basquete estadual. No início foi um início muito difícil, que era aquela coisa da gente aceitar que a gente acreditar, né, que nós estávamos participando de um campeonato tão grandioso, visto que nós não temos a estrutura dos grandes clubes. Conseguimos fazer bons jogos, terminamos o primeiro ano de 12 equipes, terminamos em último lugar. Hoje, em 2024, fizemos a final do campeonato Sub-14, só perdendo para a equipe do Flamengo, né? Ali nós fomos vice-campeão carioca e para mim foi muito extraordinário, porque o resultado, o fruto do trabalho acabou acontecendo na vida de 2 atletas nossos que foram vistos através desses jogos, sendo chamados para participar da temporada 2025 por esses clubes. O coordenador da Escolinha de Basquete olha com entusiasmo para o resgate de um esporte que teve momentos vitoriosos no passado e boas expectativas para o futuro da geração atual. A importância do basquetebol para essa comunidade era fundamental, porque muitos desses pais daqui, dessa comunidade, vivenciaram toda a história do basquetebol ali nos anos 90 ali. Então hoje seus filhos, eles não têm somente o legado, a história,
mas tem a oportunidade de estar aqui dentro da comunidade tão próximo, uma oportunidade que a Secretaria de Esporte de Angra dos Reis proporcionou para eles, através do Novo Basquete Angra. E assim, no âmbito geral, a importância para a cidade, onde ela foi campeã carioca em 1993, tem uma continuidade no basquetebol, um processo que é um caminho que deve seguir o jovem, o adolescente, a seguir para que a gente venha futuramente ter grandes atletas e grandes equipes de Angra dos Reis. A Prefeitura divulgou outras atrações que vão compor a programação de shows gratuitos no fim de 2024 e início de 2025 na Praia do Anil. O cantor Xande de Pilares foi o escolhido para abrir a temporada de festa, no sábado, 28 de dezembro. Quem comanda a Noite da Virada é a cantora Érica Carvalho, no dia 31. E o Pagode do Adame agita a tarde do dia 1º de janeiro. Confira a seguir a programação completa dos shows.